Lei Complementar 150 dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico e altera a Lei 8.212. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei complementar. Capítulo 1 do Contrato de Trabalho Doméstico. Artigo 1º. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nesta lei. Parágrafo único. É vedada a contratação de menor de 18 anos para o desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção número 182 de 1999 da Organização Internacional do Trabalho e com o Decreto 6.481. Artigo 2º. A duração normal do trabalho doméstico não excederá 8 horas diárias e 44 semanais, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. A remuneração da hora extraordinária será, no mínimo, 50% superior ao valor da hora normal. Parágrafo 2º. O salário hora normal, em caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal por 220 horas, salvo o seu contrato estipular jornada mensal inferior que resulte em divisor diverso. Parágrafo 3º. O salário dia normal, em caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal por 30 e servirá de base para pagamento do repouso remunerado e dos feriados trabalhados. Parágrafo 4º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído regime de compensação de horas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, se o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia. Parágrafo 5º. No regime de compensação previsto no parágrafo 4º, inciso 1, será devido o pagamento, como horas extraordinárias, na forma do parágrafo 1º, das primeiras 40 horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho. Inciso 2º. Das 40 horas referidas no inciso 1º, poderão ser deduzidas, sem o correspondente pagamento, as horas não trabalhadas em função de redução do horário normal de trabalho ou de dia útil não trabalhado durante o mês. Inciso 3º. O saldo de horas que excederem as 40 primeiras horas mensais de que trata o inciso 1, com a dedução prevista no inciso 2, quando for o caso, será compensado no período máximo de um ano. Parágrafo 6º. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido compensação integral da jornada extraordinária, na forma do parágrafo 5º, o empregado fará jus ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração da data da rescisão. Parágrafo 7º. Os intervalos previstos nesta lei, o tempo de repouso, as horas não trabalhadas, os feriados e os domingos livres em que o empregado que mora no local de trabalho nele permaneça não serão computados como horário de trabalho. Parágrafo 8º. O trabalho não compensado prestado em domingos e feriados deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Artigo 3º. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 horas semanais. Parágrafo 1º. O salário a ser pago ao empregado sob regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada,
em relação ao empregado que cumpre as mesmas funções tempo integral. Parágrafo 2º. A duração normal do trabalho do empregado em regime de tempo parcial poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente a 1 hora diária, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, aplicando-se-lhe ainda o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º, com o limite máximo de 6 horas diárias. Parágrafo 3º. Na modalidade do regime de tempo parcial, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção: inciso 1, 18 dias para a duração do trabalho semanal superior a 22 horas até 25 horas. Inciso 2, 16 dias para a duração do trabalho semanal superior a 20 horas até 22 horas. Inciso 3, 14 dias para a duração do trabalho semanal superior a 15 horas até 20 horas. Inciso 4, 12 dias para a duração do trabalho semanal superior a 10 horas até 15 horas. Inciso 5, 10 dias para a duração do trabalho semanal superior a 5 horas até 10 horas. Inciso 6, 8 dias para a duração do trabalho semanal igual ou inferior a 5 horas. Artigo 4º. É facultada a contratação, por prazo determinado, do empregado doméstico. Inciso 1, mediante contrato de experiência. Inciso 2, para atender necessidades familiares de natureza transitória e para substituição temporária de empregado doméstico com contrato de trabalho interrompido ou suspenso. Parágrafo único. No caso do inciso 2 deste artigo, a duração do contrato de trabalho é limitada ao término do evento que motivou a contratação, obedecido o limite máximo de 2 anos. Artigo 5º. O contrato de experiência não poderá exceder 90 dias. Parágrafo 1º. O contrato de experiência poderá ser prorrogado uma vez, desde que a soma dos 2 períodos não ultrapasse 90 dias. Parágrafo 2º. O contrato de experiência que, havendo continuidade do serviço, não for prorrogado após o decurso de seu prazo previamente estabelecido ou que ultrapassar o período de 90 dias, passará a vigorar como contrato de trabalho por prazo indeterminado. Artigo 6º. Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 4º, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado é obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, metade da remuneração a que teria direito, até o termo do contrato. Artigo 7º. Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 4º, o empregado não poderá se desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Parágrafo único. A indenização não poderá exceder aquela que teria direito o empregado em idênticas condições. Artigo 8º. Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 4º, não será exigido aviso prévio. Artigo 9. A carteira de trabalho e previdência social será obrigatoriamente apresentada contra recibo pelo empregado ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de 48 horas para nela anotar especificamente a data da admissão, a remuneração e, quando for o caso, os contratos previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 4º. Artigo 10. É facultado às partes, mediante acordo escrito entre essas, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados os indenizados os intervalos
para repouso e alimentação. Parágrafo 1º. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver, de que trata o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Artigo 11. Em relação ao empregado responsável por acompanhar o empregador prestando serviços em viagem, serão consideradas apenas as horas efetivamente trabalhadas no período, podendo ser compensadas as horas extraordinárias em outro dia, observado o artigo 2º. Parágrafo 1º. O acompanhamento do empregador pelo empregado em viagem será condicionado à prévia existência de acordo escrito entre as partes. Parágrafo 2º. A remuneração hora do serviço em viagem será no mínimo 25% superior ao valor do salário normal. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º deste artigo poderá ser, mediante acordo, convertido em acréscimo no banco de horas, a ser utilizado a critério do empregado. Artigo 12. É obrigatório o registro do horário de trabalho do empregado doméstico por qualquer meio manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo. Artigo 13. É obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação, pelo período de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, admitindo-se, mediante prévio acordo escrito entre empregador e empregado, sua redução a 30 minutos. Parágrafo 1º. Caso o empregado resida no local de trabalho, o período de intervalo poderá ser desmembrado em 2 períodos, desde que cada um deles tenha no mínimo 1 hora, até o limite de 4 horas ao dia. Parágrafo 2º. Em caso de modificação do intervalo, na forma do parágrafo 1º, é obrigatória a sua anotação no registro diário de horário, vedada sua pré-anotação. Artigo 14. Considera-se noturno, para os efeitos desta lei, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Parágrafo 1º. A hora de trabalho noturno terá duração de 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo 2º. A remuneração do trabalho noturno deve ter acréscimo de, no mínimo, 20% sobre o valor da hora diurna. Parágrafo 3º. Em caso de contratação pelo empregador de empregado exclusivamente para desempenhar trabalho noturno, o acréscimo será calculado sobre o salário anotado na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 4º. Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos. Artigo 15. Entre 2 jornadas de trabalho deve haver período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Artigo 16. É devido ao empregado doméstico descanso semanal remunerado de no mínimo 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, além do descanso remunerado em feriados. Artigo 17. O empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 30 dias, salvo o disposto no parágrafo 3º do artigo 3º, com acréscimo de, pelo menos, 1/3 do salário normal, após cada período de 12 meses de trabalho prestado à mesma pessoa ou família. Parágrafo 1º. Na cessação do contrato de trabalho, o empregado, desde que não tenha sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias
na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Parágrafo 2º. O período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado em 2 períodos, sendo um deles de mínimo 14 dias corridos. Parágrafo 3º. É facultado ao empregado doméstico converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Parágrafo 4º. O abono de férias deverá ser requerido até 30 dias antes do término do período aquisitivo. Parágrafo 5º. É lícito ao empregado que reside no local de trabalho nele permanecer durante as férias. Parágrafo 6º. As férias serão concedidas pelo empregador nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Artigo 18. É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, bem como por despesas com transporte, hospedagem e alimentação, em caso de acompanhamento em viagem. Parágrafo 1º. É facultado ao empregador efetuar descontos no salário do empregado em caso de adiantamento salarial e mediante acordo escrito entre as partes, para a inclusão do empregado em planos de assistência médica hospitalar e odontológica, de seguro e de previdência privada, não podendo a dedução ultrapassar 20% do salário. Parágrafo 2º. Poderão ser descontadas as despesas com moradia, de que trata o caput deste artigo, quando essa se referir a local diverso da residência em que ocorrer a prestação de serviço, desde que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes. Parágrafo 3º. As despesas referidas no caput deste artigo não têm natureza salarial, nem se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos. Parágrafo 4º. O fornecimento de moradia ao empregado doméstico na própria residência ou em morada anexa de qualquer natureza não gera ao empregado qualquer direito de posse ou de propriedade sobre a referida moradia. Artigo 19. Observada as peculiaridades do trabalho doméstico, a ele também se aplicam as leis 605, 4.090, 4.749, 7.418 e, subsidiariamente, a consolidação das leis do trabalho aprovada pelo Decreto-Lei 5.452. Parágrafo único. A obrigação prevista no artigo 4º da Lei 7.418 poderá ser substituída a critério do empregador pela concessão, mediante recibo, dos valores para aquisição das passagens necessárias ao custeio das despesas decorrentes do deslocamento, residência-trabalho e vice-versa. Artigo 20. O empregado doméstico é assegurado obrigatório da Previdência Social, sendo-lhe devidas, na forma da Lei 8.213, as prestações nela arroladas, atendido o disposto nesta lei e observada as características especiais do trabalho doméstico. Artigo 21. É devida a inclusão do empregado doméstico no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, na forma do regulamento a ser editado pelo Conselho Curador e pelo agente operador do FGTS, no âmbito de suas competências, conforme disposto nos artigos 5 e 7 da Lei 8.036, inclusive no que tange aos aspectos técnicos de depósitos, saques, devolução de valores, emissão de extratos, entre outros, determinados na forma da lei. Parágrafo único. O empregador doméstico somente passará a ter obrigação de promover a inscrição e de efetuar os recolhimentos referentes a seu empregado, após a entrada em vigor do regulamento referido no caput. Artigo 22.
o empregador doméstico depositará a importância de 3,2% sobre a remuneração devida no mês anterior a cada empregado, destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador, não se aplicando ao empregado doméstico o disposto nos parágrafos 1 e 3 do artigo 18 da Lei 8.036. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido de término do contrato de trabalho por prazo determinado, de aposentadoria e de falecimento do empregado doméstico, os valores previstos no caput serão movimentados pelo empregador. Parágrafo 2º. Na hipótese de culpa recíproca, metade dos valores previstos no caput será movimentada pelo empregado, enquanto a outra metade será movimentada pelo empregador. Parágrafo 3º. Os valores previstos no caput serão depositados na conta vinculada do empregado, em variação distinta daquela em que se encontrarem os valores oriundos dos depósitos de que trata o inciso 4 do artigo 34 desta lei, e somente poderão ser movimentados por ocasião da rescisão contratual. Parágrafo 4º. A importância monetária de que trata o caput aplicam-se às disposições da Lei 8.036 da Lei 8.844, inclusive quanto à sujeição passiva e equiparações, prazo de recolhimento, administração, fiscalização, lançamento, consulta, cobrança, garantias, processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários federais. Artigo 23. Não havendo prazo estipulado no contrato, a parte que sem justo motivo quiser rescindi-lo deverá avisar a outra de sua intenção. Parágrafo 1º. O aviso prévio será concedido na proporção de 30 dias ao empregado que conte com até 1 ano de serviço para o mesmo empregador. Parágrafo 2º. Ao aviso prévio previsto neste artigo, devido ao empregado, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado para o mesmo empregador, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias. Parágrafo 3º. A falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período ao seu tempo de serviço. Parágrafo 4º. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar o salário correspondentes ao prazo respectivo. Parágrafo 5º. O valor das horas extras extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado. Artigo 24. O horário normal de trabalho do empregado durante o aviso prévio, quando a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. Parágrafo único. É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 horas diárias previstas no caput deste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço sem prejuízo do salário integral, por 7 dias corridos, na hipótese do parágrafo 1º e 2º do artigo 23. Artigo 25. A empregada doméstica gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário, nos termos da seção 5 do capítulo 3 do título 3 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452. Parágrafo único. A confirmação do estado de gravidez durante o curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea B do inciso 2 do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias.
Artigo 26. O empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará jus ao benefício do seguro-desemprego, na forma da Lei 7.998, no valor de um salário mínimo por período máximo de 3 meses, de forma contínua ou alternada. Parágrafo 1º. O benefício de que trata o caput será concedido ao empregado nos termos do regulamento do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Parágrafo 2º. O benefício do seguro-desemprego será cancelado sem prejuízo das demais sanções cíveis e penais cabíveis. Inciso 1. Pela recusa, por parte do trabalhador desempregado, de outro emprego condizente com sua qualificação registrada ou declarada e com sua remuneração anterior. Inciso 2. Com comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação. Inciso 3. Comprovação de fraude visando a percepção indevida do benefício do seguro-desemprego. Inciso 4. Por morte do segurado. Artigo 27. Considera-se justa causa para os efeitos desta lei: inciso 1. Submissão a maus tratos de idoso, de enfermo, de pessoa com deficiência ou de criança sob cuidado direto ou indireto do empregado. Inciso 2. Prática de ato de improbidade. Inciso 3. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Inciso 4. Condenação criminal do empregado transitada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Inciso 5. Dissídia no desempenho das respectivas funções. Inciso 6. Embriaguez habitual ou em serviço. Inciso 8. Ato de indisciplina ou de insubordinação. Inciso 9. Abandono de emprego, assim considerada a ausência injustificada ao serviço por pelo menos 30 dias corridos. Inciso 10. Ato lesivo à honra ou à boa fama, ou ofensas físicas praticadas em serviço contra qualquer pessoa, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Inciso 11. Ato lesivo à honra ou à boa fama, ou ofensas físicas praticadas contra empregador, doméstico ou sua família, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Inciso 12. Prática constante de jogos de azar. Parágrafo único. O contrato de trabalho poderá ser rescindido por culpa do empregador quando: inciso 1. O empregador exigir serviços superiores às forças do empregado doméstico, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Inciso 2. O empregado doméstico for tratado pelo empregador ou por sua família, com rigor excessivo ou de forma degradante. Inciso 3. O empregado doméstico correr perigo manifesto de mal considerável. Inciso 4. O empregador não cumprir as obrigações do contrato. Inciso 5. O empregador ou sua família praticar contra o empregado doméstico ou pessoa de sua família ato lesivo à honra e à boa fama. Inciso 6. O empregador ou sua família ofender o empregado doméstico ou sua família fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Inciso 7. O empregador praticar qualquer das formas de violência doméstica ou familiar contra mulheres de que trata o artigo 5 da Lei 11.340. Artigo 28. Para se habilitar ao benefício do seguro-desemprego, o trabalhador doméstico deverá apresentar ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego: inciso 1. Carteira de Trabalho e Previdência Social, na qual deverão constar a anotação do contrato de trabalho doméstico e a data de dispensa, de modo a comprovar o vínculo empregatício como empregado doméstico durante pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses. Inciso 2.
Termo de rescisão de contrato de trabalho. Inciso 3. Declaração de que não está em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto auxílio acidente e pensão por morte. Inciso 4. Declaração de que não possui renda própria, de qualquer natureza, suficiente à sua manutenção e de sua família. Artigo 29. O seguro-desemprego deverá ser requerido de 7 a 90 dias contados da data de dispensa. Artigo 30. Novo seguro-desemprego só poderá ser requerido após o cumprimento de novo período aquisitivo, cuja duração será definida pelo CODEFAT. Capítulo 2 do Simples Doméstico. Artigo 31. É instituído o regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico, simples doméstico, que deverá ser regulamentado no prazo de 120 dias, a contar da data da entrada em vigor desta lei. Artigo 32. A inscrição do empregador e a entrada única de dados cadastrais e de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais no âmbito do Simples Doméstico dar-se-ão mediante registro em sistema eletrônico a ser disponibilizado em portal na internet conforme regulamento. Parágrafo único. A impossibilidade de utilização do sistema eletrônico será objeto de regulamento a ser editado pelo Ministério da Fazenda e pelo agente operador do FGTS. Artigo 33. O Simples Doméstico será disciplinado pelo ato conjunto dos ministros do Estado da Fazenda, da Previdência Social e do Trabalho e Emprego, que disporá sobre a apuração, o recolhimento e a distribuição dos recursos recolhidos por meio do Simples Doméstico, observadas as disposições do artigo 21 desta lei. Parágrafo 1º. O ato conjunto a que se refere o caput deverá dispor também sobre o sistema eletrônico de registro das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, e sobre o acúmulo e o recolhimento dos tributos e encargos trabalhistas vinculados ao Simples Doméstico. Parágrafo 2º. As informações prestadas no sistema eletrônico de que trata o parágrafo 1º, inciso 1, têm caráter declaratório, constituindo instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e encargos trabalhistas delas resultantes, e que não tenham sido recolhidos no prazo consignado para pagamento. Inciso 2. Deverão ser fornecidas até o vencimento do prazo para pagamento dos tributos e encargos trabalhistas devidos nos Simples Domésticos em cada mês, relativamente aos fatos geradores ocorridos no mês anterior. Parágrafo 3º. O Simples Eletrônico de que trata o parágrafo 1º deste artigo e o sistema de que trata o caput do artigo 32 substituirão, na forma regulamentada pelo ato conjunto previsto no caput, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários, declarações a que estão sujeitos os empregadores domésticos, inclusive os relativos ao recolhimento do FGTS. Artigo 34. O Simples Doméstico assegurará o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes valores. Inciso 1. 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do segurado empregado doméstico, nos termos do artigo 20 da Lei 8.212. Inciso 2. 8% de contribuição patronal previdenciária para a Seguridade Social, a cargo do empregador doméstico, nos termos do artigo 24 da Lei 8.212. Inciso 3. 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho. Inciso 4. 8% de recolhimento do FGTS. Inciso 5. 3,2% na forma do artigo 22 desta lei. Inciso 6. Imposto sobre a renda retido na fonte de que trata o inciso 1 do artigo 7 da Lei 7.713, se incidente.
Parágrafo 1º. As contribuições, os depósitos e o imposto arrolados nos incisos 1 a 6 incidem sobre a remuneração paga ou devida no mês anterior a cada empregado, incluída na remuneração a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090 e a Lei 4.749. Parágrafo 2º. A contribuição e o imposto previstos nos incisos 1 e 6 do caput do artigo serão descontados da remuneração do empregado pelo empregador, que é responsável por seu recolhimento. Parágrafo 3º. O produto da arrecadação das contribuições, dos depósitos e do imposto de que trata o caput será centralizado na Caixa Econômica Federal. Parágrafo 4º. A Caixa Econômica Federal, com base nos elementos identificadores do recolhimento disponíveis no sistema de que trata o parágrafo 1º do artigo 33, transferirá para a conta única do Tesouro Nacional o valor arrecadado das contribuições e do imposto previstos nos incisos 1, 2, 3 e 6 do caput. Parágrafo 5º. O recolhimento de que trata o caput será efetuado em instituições financeiras integrantes da rede arrecadadora de receitas federais. Parágrafo 6º. O empregador fornecerá mensalmente ao empregado doméstico cópia do documento previsto no caput. Parágrafo 7º. O recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, e a exigência das contribuições dos depósitos e do imposto nos valores definidos nos incisos 1 a 6 do caput somente serão devidos após 120 dias da data de publicação desta lei. Artigo 35. O empregador doméstico é obrigado a pagar a remuneração devida ao empregado doméstico e a arrecadar e a recolher a contribuição prevista no inciso 1 do artigo 34, assim como a arrecadar e a recolher as contribuições, os depósitos e o imposto a seu cargo discriminados nos incisos 2, 3, 4, 5 e 6 do caput do artigo 34 até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Parágrafo 1º. Os valores previstos nos incisos 1, 2, 3 e 6 do caput do artigo 34, não recolhidos até a data de vencimento, sujeitar-se-ão à incidência de encargos legais, na forma prevista na legislação do Imposto sobre a Renda. Parágrafo 2º. Os valores previstos nos incisos 4 e 5, referentes ao FGTS, não recolhidos até a data de vencimento, serão corrigidos e terão a incidência da respectiva multa, conforme Lei 8.036. Capítulo 3. Da legislação previdenciária e tributária. Artigo 36. O inciso 5 do artigo 30 da Lei 8.212 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 30. Inciso 5. O empregador doméstico é obrigado a arrecadar e a recolher a contribuição do segurado, o empregado, a seu serviço, assim como a parcela a seu cargo, até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Artigo 37. A Lei 8.213 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 18. Parágrafo 1º. Somente poderão beneficiar-se do auxílio acidente os segurados incluídos nos incisos 1, 2, 6 e 7 do artigo 11 desta lei. Artigo 19. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Artigo 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS,
considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico sempre entre o trabalho e o agravo decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. A empresa ou empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Artigo 22. A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências aplicada e cobrada pela Previdência Social. Artigo 27. Para computo do período de carência serão consideradas as contribuições. Inciso 1. Referentes ao período a partir da data de filiação ao regime geral de Previdência Social, no caso dos segurados empregados, inclusive os domésticos e dos trabalhadores avulsos. Inciso 2. Realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição, sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos respectivamente nos incisos 5 e 7 do artigo 11 e no artigo 13. Artigo 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados: inciso 1. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no parágrafo 5 do artigo 29-A. Inciso 2. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor mensal do auxílio acidente, considerado como salário de contribuição, para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do artigo 31. Artigo 35. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso que tenha cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor de seus salários de contribuição, no período básico do cálculo será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. Artigo 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto no artigo 35, deve ser reajustada, como a dos benefícios correspondentes, com igual data de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então. Artigo 38. Sem prejuízo do disposto no artigo 35, cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo da renda mensal dos benefícios. Artigo 63. O segurado empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio-doença, será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado.
Artigo 65. O salário família será devido mensalmente ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos, ou equiparados nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 desta lei, observado o disposto no artigo 66. Artigo 67. Parágrafo único. O empregado doméstico deve apresentar apenas a certidão de nascimento referida no caput. Artigo 68. As cotas do salário família serão pagas pela empresa ou pelo empregador doméstico mensalmente, junto com o salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 1º. A empresa ou o empregador doméstico conservarão durante 10 anos os comprovantes de pagamento e as cópias das certidões correspondentes para a fiscalização da Previdência Social. Artigo 38. O artigo 70 da Lei 11.196 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 70, inciso 1, a linha D. Até o dia 7 do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores, no caso de pagamento de rendimentos provenientes do trabalho assalariado a empregado doméstico, a linha E, até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores nos demais casos. Capítulo 4 do Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregadores Domésticos. Artigo 39. É instituído o Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregadores Domésticos nos termos desta lei. Artigo 40. Será concedido ao empregador doméstico o parcelamento dos débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, relativos à contribuição de que tratam os artigos 20 e 24 da Lei 8.212, com vencimento até 30 de abril de 2013. Parágrafo 1º. O parcelamento abrangerá todos os débitos existentes em nome do empregado e do empregador na condição de contribuinte, inclusive débitos escritos em dívida ativa, que poderão ser, inciso 1, pagos com redução de 100% das multas aplicáveis, de 60% dos juros de mora e de 100% sobre os valores dos encargos legais e advocatícios. Inciso 2. Parcelados em até 120 vezes, com prestação mínima de R$ 100. Parágrafo 2º. O parcelamento deverá ser requerido no prazo de 120 dias após a entrada em vigor desta lei. Parágrafo 3º. A manutenção injustificada em aberto de 3 parcelas implicará, após comunicação ao sujeito passivo, a imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, o prosseguimento da cobrança. Parágrafo 4º. Na hipótese de rescisão do parcelamento, com cancelamento dos benefícios concedidos. Inciso 1. Será efetuada a apuração do valor original do débito com a incidência dos acréscimos legais até a data de rescisão. Inciso 2. Serão deduzidas do valor referido no inciso 1 deste parágrafo as parcelas pagas com a incidência de acréscimos legais até a data de rescisão. Artigo 41. A opção pelo REDOM sujeita o contribuinte a, inciso 1, confissão irrevogável e irretratável dos débitos referidos no artigo 40. Inciso 2, a aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas. Inciso 3, pagamento regular das parcelas do débito consolidado, assim como das contribuições com vencimento posterior a 30 de abril de 2013. Capítulo 5. Disposições gerais. Artigo 42. É de responsabilidade do empregador o arquivamento de documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, enquanto essas não prescreverem. Artigo 43. O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho
prescreve em 5 anos, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Artigo 44. A Lei 10.593 passa a vigorar, acrescida do seguinte artigo 11-A. Artigo 11-A. A verificação pelo auditor fiscal do trabalho do cumprimento das normas que regem o trabalho do empregado doméstico no âmbito do domicílio do empregador dependerá de agendamento e de entendimento prévios entre a fiscalização e o empregador. Parágrafo 1º. A fiscalização deverá ter natureza prioritariamente orientadora. Parágrafo 2º. Será observado o critério de dupla visita para a lavratura de auto de infração, salvo quando for constatada infração por falta de anotação na carteira de trabalho e previdência social, ou ainda na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. Parágrafo 3º. Durante a inspeção do trabalho referida no caput, o auditor fiscal do trabalho far-se-á acompanhar pelo empregador ou por alguém de sua família por este designado. Artigo 45. As matérias tratadas nessa lei complementar, que não sejam reservadas constitucionalmente à lei complementar, poderão ser objeto de alteração por lei ordinária. Artigo 46. Revogam-se o inciso 1 do artigo 3º da Lei 8.009 e da Lei 5.859. Artigo 47. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.